Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Barreto e você que segue a Safety World nas redes sociais, vocês viram que recentemente lançamos o Minuto da Segurança. E nesse Minuto da Segurança, nós falamos sobre a nova NR23, Proteção contra Incêndios. E como nesse Minuto da Segurança é exatamente um minuto, nós só trouxemos os pontos mais relevantes dessa alteração. E agora, para o meu canal do YouTube e da Safety World, vou gravar um vídeo mais explicativo, um pouco mais detalhado, transcorrendo item a item para poder trazer com mais detalhes, de uma forma comentada por mim, quais foram as alterações e qual a importância dessas alterações para a NR23. Então, só lembrando que a NR23 alterou no dia 5 de setembro de 2022 e a redação anterior dela ocorreu em 6 de maio de 2011. Então, bastante tempo, um lapso aí bem grande, sem alteração da norma regulamentadora. E o que eu tenho para dizer para você é que já não houveram alterações significativas, como era esperado, ou algo grande que pudesse mudar e tirar a responsabilidade de como é hoje, Porque a própria NR23 estabelece que hoje a obrigatoriedade para a criação de normas para proteção contra incêndio fica a cargo do Corpo de Bombeiro. Então hoje, através do COSIP, que é o Código de Segurança contra Pânico e Incêndio, atualizado recentemente também, define os órgãos estaduais, ou seja, o Corpo de Bombeiro dos estados, para definir claramente quais são as regras para proteção contra incêndio nos estabelecimentos. Então vamos percorrer uma das mudanças que ocorreram na NR23. Primeiro que agora ela passa a ter um sumário, onde ela fala de objetivo, campo de aplicação, medidas de proteção contra incêndio e define em 7 itens isso também. Tá? Então eu estou com a norma aqui atualizada, então nós vamos consultar ela e passar também detalhadamente cada item desse. Não diferente da última versão de 2011, a NR23 agora ela está um pouquinho mais extensa através dessa última redação que foi dada aí através da portaria 2769 de 5 de setembro de 2022. Vamos lá, no campo objetivo, que para mim foi dos itens mais importantes que ocorreram de alteração baseado na versão de 2011, que ela fala o seguinte: essa norma regulamentadora estabelece medidas de prevenção contra incêndio nos ambientes de trabalho. Isso então mudou alguma coisinha, mas o principal é esse, no 23.2, onde ela fala de campo de aplicação, que ela fala o seguinte, as medidas de prevenção estabelecidas nessa NR se aplicam aos estabelecimentos e locais de trabalho. Antes, as normas, na NR anterior, na redação de 2011, ela falava que essa medida aplicava-se a todos os empregadores. Então isso mudou e veio trazer, porque proteção contra incêndio não se aplica a empregadores, se aplicam a estabelecimentos. Então esse item foi um item pequeno, poucas palavras, que trouxeram uma relevância e uma proteção jurídica muito grande também. Porque lembrando, quando nós falamos de normas regulamentadoras, nós estamos tratando de itens obrigatórios, que o cumprimento desses itens é de caráter obrigatório e não ocasional e não eventual. Então, se você tem um estabelecimento ou local de trabalho, você deve cumprir através dos decretos, das normas técnicas do Corpo de Bombeiros de cada estado que você atua. Você é obrigado hoje, inclusive, até para tirar, obtenção do alvará de funcionamento. Antes disso, você precisa do certificado de aprovação, que é o CA, no caso aqui no estado do Rio de Janeiro, ou do AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros nos demais estados. Então isso é um detalhe bastante importante também, que só quem trata dessas nomenclaturas é o estado. Lá no 23.3 ela fala de medidas de prevenção contra incêndio. E nisso daí não houveram alterações significativas em nada praticamente. O texto aqui praticamente ele continua o mesmo. No 23.3.2, onde fala da organização deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre. Continua também, que fala da utilização de equipamentos de combate a incêndio. Ela não dá carga horária, ela não diz que tipo de treinamento tem que ter.
ela não fala da composição de brigada de incêndio, ela não fala da composição do bombeiro profissional civil, também ela não dá dimensionamento e nem quantidade, nem carga horária de nada. Ela só diz que todos os trabalhadores devem receber essa informação, né? Informação sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio. E aonde é esse momento? Que momento que você passa para os colaboradores esse tipo de conhecimento? No momento de integração. No momento que o colaborador entra na empresa, é o momento que você tem para passar um mínimo de conhecimento. O que seria esse mínimo de conhecimento? Seria utilização e manuseio de extintores de incêndio e onde ficam os locais fixos, né, de combate a incêndio. Por exemplo, hidrantes, mangueiras, casa de bombas e etc. Então, é um conhecimento de nível básico, né? Não é um conhecimento a nível de brigada de incêndio e muito menos um conhecimento a nível de bombeiro profissional civil. E nesse mesmo item 23.3.2, na linha B, ela fala sobre procedimentos de resposta a cenários de emergência, que é também o plano de evacuação, o plano de resposta à emergência, que cabe também um ambiente muito adequado para isso. É um momento de integração, onde você já está com o colaborador lá parado e você pode dar essa informação para ele de equipamentos fixos de combate a incêndio, como hidrantes, sprinklers e sistemas de extintores, e também falar sobre o plano de resposta à emergência, que você já está, é um item também praticamente obrigatório para integração, tanto para a população fixa quanto para a população flutuante, no caso de visitantes. Na linha C desse mesmo item, ele fala sobre, que nós já adiantamos aqui, que é dispositivos de alarme existentes. Então, se no estabelecimento existe sistema de alarme e detecção de fumaça, esse é o momento que a norma diz no 23.3.2, que é a obrigatoriedade da empresa falar sobre os itens. No item 23.3.3, os locais de trabalho devem dispor de saídas de emergência, né? Dispor de saída em números suficientes e dispostas de modo que elas se encontrem nesses locais, que quem se encontra nesse local possa abandonar com rapidez, segurança em caso de emergência. Então, pessoal, ela traz esse item que é muito importante também e frisar que nenhum tipo de saída de emergência deve ser obstruído. Esses locais devem ser de fácil acesso e totalmente desobstruído para caso uma eventual evacuação em caso de emergência. E ela cita ainda e dá um detalhe sobre esse item que fala: as aberturas e saídas e vias de passagem de emergência devem ser identificadas, sinalizadas de acordo com a legislação estadual. Novamente, traz para o Corpo de Bombeiro definir o detalhamento de como tem que ser essas saídas de emergência. Então, aqui ela não fala de dimensionamento, se ela tem que ser 1 por 1, 2 por 2, ou se tem que ter 2 folhas, ou que tenha que ter barra antipânico dessas portas de emergência, não. Você tem que constar a legislação estadual, né, do Corpo de Bombeiro, do seu estado, que define qual é a medida de proteção contra incêndio no caso de evacuação e onde se trata de portas de emergência, né? E ainda ela fala o seguinte, e quando aplicável, olha que item importante, quando aplicável, de forma complementar, ou seja, pode ser adicionado à legislação estadual, com normas técnicas oficiais indicando a direção de saída. Então, pode-se utilizar uma NBR, no caso de evacuação de emergência, rotas de fuga, para ser usado como legislação complementar à legislação estadual e à NR23. No item 23.3.4, tem um item bastante importante que ela fala o seguinte, olha só. As aberturas e saídas das vias de passagem de emergência devem ser identificadas e sinalizadas de acordo com a legislação estadual. De novo, a norma cita a legislação estadual, porque quem vai definir a regra para dimensionamento de portas de saída de emergência é o decreto do Corpo de Bombeiro, é as notas técnicas, é as instruções normativas, as instruções técnicas de cada Corpo de Bombeiro do seu estado. E uma outra parte ainda que ela fala de forma complementar, item muito importante que ela traz quando ela fala de forma complementar com as normas técnicas oficiais indicando a direção de saída. Ou seja, quando ela trata de normas técnicas, né, normas técnicas oficiais, ela trata de NBR, de normas brasileiras regulamentares. Então, as NBRs podem ser
de forma complementar a NR 23, como também a legislação e decreto do Corpo de Bombeiro. Então isso é um item bastante importante. Nesse outro item ela fala sobre a abertura e vias de passagem, devem ser mantidas desobstruídas. Então isso já vem do antigo texto também. Nenhuma saída de emergência deve ser fechada à chave durante a jornada de trabalho. Então o que você pode utilizar, e ela coloca no último item, que ela fala no 23.3.5.1, ela fala o seguinte: a saída de emergências pode ser equipada com dispositivos de travamento que permita a fácil abertura. Então se você quer para controle de acesso e quer controlar que nas portas de emergência não seja saída normal, você pode estar utilizando um lacrezinho de segurança de fácil rompimento para controlar esse fluxo de pessoas, ou que não seja utilizada a via de emergência para uma via comum de saída. Bom, vale lembrar que esse novo texto da redação do dia 5 de setembro de 2022 passa a vigorar a partir do dia 3 de outubro de 2022, ou seja, semana que vem. Então, para todos que você acha que é interessante esse conteúdo, que precisa saber das alterações que ocorreram na NR23, compartilhe, comente e curta esse vídeo. E nos acompanhe nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as alterações que houveram nas normas regulamentadoras. E toda segunda-feira, não deixe de acompanhar o Minuto da Segurança, o Minuto da Safety Word.